Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Eu tô recebendo aqui hoje um cara muito fera. Eu sou fã número 1 desse cara e muito da inspiração do XPXT veio de eu observar as coisas que ele faz e fazia algum tempo atrás quando a gente se conheceu. A gente vai contar um pouco dessa história aqui para vocês. É o Thiago Alves. Ele é CEO da Regus e do Spaces aqui no Brasil, multinacional inglesa do grupo IWG, listada na Bolsa de Londres. Há 7 anos na posição, o executivo está na vanguarda das discussões corporativas sobre trabalho híbrido e futuro do trabalho. Autor do livro Nem Home, Nem Office, que ele trouxe aqui para mostrar para a gente, em 2022 pela editora Gente, apresentador da Forbes Brasil e embaixador da Audi. O Thiago tem formação em engenharia mecânica, MBA pela FGV aqui em São Paulo e MBA pela UCI University of California nos Estados Unidos. Meu amigo, obrigado por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. A gente tem muita coisa para falar, eu quero aproveitar muito o seu tempo aqui hoje para falar de futuro do trabalho, falar dessa história de trabalho remoto, trabalho híbrido, que você é uma das maiores autoridades hoje no país sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre liderança, que eu sei que você é um grande líder dentro da Spaces Regus. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco quem é você, da onde você vem. Eu sei que você é mineiro, engenheiro mecânico, gosta de moto, gosta de carro. Quem é você, cara? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico honrado aí, né, de estar aqui. Que desafio, hein? Você falou que é um pouco inspirado no meu trabalho, tornou o desafio muito maior para hoje. Mas muito bom estar aqui. Cara, você sabe que muitas vezes a gente para olhar para trás e a gente não olha com devido carinho sobre a nossa trajetória, né? A gente trabalha tanto, você trabalha para conquistar, né? Cada vez você está buscando mais coisas, mais responsabilidades, ou mais tempo livre, né? Ou uma posição melhor. E muitas vezes você olha para trás e não lembra de todas as suas, né? As pequenas conquistas da sua carreira. Eu venho de uma família de classe média que veio de Minas para São Paulo para tentar o sonho aqui na cidade de São Paulo. Minha família é toda de Minas, assim. Aliás, um abraço, né, pro pessoal de Bom Jardim de Minas. Bom Jardim? Sabe onde fica? Não sei, cara. Não se preocupa que nem no mapa de Minas aparece se você procurar. Ufa, menos mal. E de Andrelândia, a cidade dos Andrés, né? Cidades pequenas ali na zona da mata, pertinho do rio. É mais carioca do que mineiro, mas tá em Minas ainda. Então, vim morar em São Paulo com 10 anos de idade, né? Perdi o sotaque mineiro. E na época, para mim, São Paulo era aquela selva gigante, né, cara? Imagina, eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes. Uau! Né? Pra você ter uma ideia, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo, assim, minha mãe conta, né, cara, criança não lembra, foi botar fogo no tapete. E minha mãe desesperada, o que é isso? Não, é que aqui em São Paulo tem bombeiro, eu quero ver os bombeiros. Porque, cara, pra mim, ter bombeiro numa cidade era fantástico. Era uma coisa que você não tinha numa cidade tão pequena. TV a cores, essas coisas, né? O pessoal era nostalgia aqui do momento. E foi uma coisa muito interessante, assim, chegar e essa quebra de sair de uma cidade pequena, de uma educação totalmente voltada ali a poucos alunos, para cair no ensino público. Eu lembro que na minha sala de aula tinha quase 80 alunos, numa 5ª série. Que negócio maluco, a gente não imagina isso, né? E, cara, foi bem duro, assim, a chegada, né? Ter que aprender a andar sozinho de metrô, né? Pegar ônibus, coisas que muita da geração, né? Da molecada que tá aí hoje, talvez tenha até uma proteção maior do que a gente tinha, né? É verdade. No porta-mala de carro, no chiqueirinho do Fusca, né? No chiqueirinho do Fusca. Eu lembro que meu pai teve um Fusca, cada freada eu ia parar lá no retrovisor da frente. Exatamente, cara. Ele tinha um trinco no para-brisa que ele falava, esse aqui foi o Thiago. Quando eu fui no zoológico, eu falei, ele bateu, ele era isso. Então eram outros tempos, lógico, né? Mas eu me lembro até hoje que a maior dificuldade na época, meu pai foi bancário durante muitos anos, 38 anos trabalhando para o mesmo banco, assim, né? Então a gente vivia em torno disso. E que era um estudo, né? Meu pai queria prover para os filhos, são 3 filhos, né? Um estudo de qualidade, mas ele sempre colocou, eu que era o homem mais velho, olha, você tem que se virar, tá com suas pernas aí, né, bonitão? Vamos lá. Então eu tinha uma pressão forte para passar em escolas. E eu acabei passando para ser técnico em mecânica,
para ser técnico eletrônico. Eu fiz Senai de manhã e Liceu de Artes e Ofícios à noite. À noite. E aí, cara, como eu tinha que sair de casa às 6 da manhã para um colégio e para o outro para voltar à tarde, então por que já não trabalhar no meio do caminho, né? Então você imagina que eu com 14 anos já saía de casa às 6 da manhã, chegava às 11 da noite, 2 escolas técnicas E um trabalho no meio. Eu já fui instalador nisso filme. Eu já fui torneiro mecânico. Sabe o que é torneiro mecânico? Já viu torneiro mecânico? Já. Torneiro mecânico. Hoje em dia, até isso a máquina tirou. Não existe mais a função do torneiro mecânico. Instaladores de filme existe. Ainda existe, ainda os robôs instalarem. Cara, eu fui estagiário em estúdio de fotografia. Eu trabalhei em provedor de internet. Olha que interessante, 1995, lembro até hoje. No prédio onde ficava a embaixada da Hungria, eles estavam procurando um estagiário e eu fui lá e me meti, cara. Eu fui fazer uma manutenção no ar-condicionado do prédio, que na época eu trabalhava numa empresa de manutenção. Eu tinha 16 anos, e aí eu vi no quadro de aviso do prédio, estavam buscando um estagiário para provedor de internet. Eu falei, cara, vou lá. Tava começando, né? A internet tava começando a bombar. Eu fui lá para arrumar o ar-condicionado. Né? Você tem noção do que é isso? E aí comecei a trabalhar. Isso pra mim foi muito bom. Eu sempre fui um cara ligado à tecnologia. Eu adoro tecnologia. Sou heavy user de tudo que sei usar. Leio o manual. Tenho esse defeito de ler o manual. Um dos poucos que lê manual. A gente gosta de pegar e falar, vai, funciona aí, né? Eu critico o manual, cara. Você acredita que esses dias eu comprei uma TV e tinha uma informação errada no manual? Eu mandei pra empresa. Falei, olha, a informação tá errada. O pessoal, obrigado. Ninguém nunca comentou. Lógico, ninguém lê o manual. Né? Tinha que ter um doido. Eu tenho outro amigo que lê também. Vou te apresentar pra ele, cara. É só você e ele, cara. E isso foi uma formação muito dinâmica, né, da minha vida ali. E eu lembro até hoje que quando eu passei na faculdade pública também, eu tinha que voltar a estudar de manhã, só de manhã. Então, acabou inviabilizando a forma como eu estava levando minha vida até então. E eu falei, cara, preciso procurar algum emprego para trabalhar ou só à tarde ou à noite, e durmo à tarde. Eu fui ser segurança noturno, porque eu sou um cara pequeno, né? Tenho 1,96 m. Quase 2 metros de altura. Um de envergadura. Eu entrei no mercado imobiliário sendo segurança noturno, num prédio na Faria Lima. Faria Lima 3729. Cara, nunca imaginaria isso. Eu tinha 18 anos. E olha que como a vida dá volta, a gente não percebe. Hoje eu volto no mesmo prédio como CEO de uma empresa que aluga 2 andares lá. Que coisa, cara. E naquela época, a Regos já tinha unidade no prédio. Eu lembro que era muito difícil a operação da Regos, né? Isso há muitos anos atrás, quase 20 anos, há 22 anos atrás. Porque era uma empresa que tinha acabado de chegar no Brasil, tinha muito, na época, né, muito gringo, então tinham muitos seguranças que não sabiam como lidar com aquela situação. Eu sempre tive muita facilidade para línguas, apesar de não ter estudado, mas eu tinha essa facilidade com línguas. Então, eu falava um básico de inglês que eu me virava. Então, eu fazia esse atendimento muitas vezes para Regos ali à noite. Alguém que estava trabalhando à noite precisava de uma ajuda e tal. E, cara, e olha que coisa maluca, né? E eu fiz engenharia, mas eu nunca trabalhei efetivamente como engenheiro, né? Eu só uso os meus conhecimentos de engenharia ou no trabalho, no dia a dia, porque eu acho que o engenheiro é um profissional muito polivalente, principalmente no mundo de hoje, né? Onde é muito bom a gente ser generalista em tudo, né? Do que especialista em uma coisa só. É verdade. O engenheiro, ele aprende... Porque a gente aprende... Hoje em dia mudou muito, mas na época você aprendia de tudo um pouquinho e você saía nada bom em nada, né? Então você não sabia fazer... não, vou fazer só isso. Não, eu vi um pouco de desenho, eu sou desenhista. Não, eu vi um pouco de processo, mas não sou engenheiro de processo. Não, então, o engenheiro é um profissional, nesse ponto, bastante generalista, principalmente o mecânico, o engenheiro de produção, né? Que é o meu caso. Só que aí eu já entrei nesse mercado imobiliário e eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade. Serviço no Brasil crescia muito naquela época. Falei, eu vou meter minha cara. E eu fui saindo de um emprego para outro e sem dó, viu, Rodrigo? Trabalhava 6 meses e chegava pro meu chefe e falava, eu vou sair. Por quê? Porque eu quero outra experiência. Não, mas você tá indo bem aqui, você vai ser promovido, você vai fazer carreira, fica aí que você vai ficar 5 anos aqui. Não, eu quero experiência. Então eu tinha essa cabeça lá atrás. Isso me ajudou muito. Que não era comum nessa nossa época, né? Eu lembro de pedir demissão e meu pai brigar comigo. Mas você pediu demissão de novo? Você não vai parar num emprego? Você não vai ter carteira assinada? É isso. A gente já falou isso aqui, né? O sonho era carteira assinada e o sinônimo de sucesso era uma sala com o nome, né, na porta, né? Era a receitinha do bolo, né? Se chegar nos 30 anos ter uma casa. E era isso, ficar 30 anos na mesma empresa. Isso foi o que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, entendiam como sucesso. Sim. E a minha geração, eu nasci ali nos anos 80, a minha geração foi a geração que começou a perceber as mudanças de você ter experiência, de você ter serviços, de não necessariamente você ter construído um patrimônio imobilizado, é a melhor forma de medir sucesso, né? E por aí vai. O cargo ainda era muito importante. É verdade. O salário ainda era muito importante. Mas a gente começou a olhar para benefício de outra forma.
E eu lembro até hoje que eu saí desse emprego que eu estava já trabalhando de segurança noturno para me meter num cargo de coordenador de manutenção de sistemas de automação predial. Falei, cara, o que eu sei fazer disso? Nada. Vou aprender. Mas eu acho que talvez aqui tem uma oportunidade. Pô, o computador estava bombando, 1999, 2000. Já tinha trabalhado na empresa de internet, né? Já tinha ali... Eu acho que o futuro vai automatizar esse monte de prédio. Eu acho que aqui tem um viés. Fui trabalhar nessa empresa. Rapidamente nessa empresa eu vi que tinha uma vaga no grupo, que na época era o Grupo Senco, do Ricardo Semler, que era um dos maiores empreendedores ali dos anos 90, muito conhecido por vários livros, né? O Virando a Própria Mesa, que foi best-seller no Brasil e no mundo afora, onde ele estava abrindo uma nova empresa no grupo, que hoje ele chamaria de startup, naquela época não tinha esse nome, não era fancy, né? Os americanos dizem, não era tão sexy chamar de startup. É verdade. Ó, tô abrindo uma nova empresa de manutenção volante. E a gente está começando a montar a empresa. Eu fui para lá, eu devo ter sido funcionário número 3 ou 4 dessa empresa. E olha que legal, eu fui para lá para montar a empresa junto com o CEO da época, né? E outros 2 diretores. Eu fui logo no comecinho. Então eu desenhei do uniforme, a ordem de serviço, ao sistema que a empresa usava, porque eu tinha esse background de informática. Fui negociar contrato com o cliente, fui do comercial, cara, fui jurídico, fui financeiro. Tudo, uma startup. Foi tudo que você pode imaginar. A gente só me chamava de startup. Fiquei 7 anos nessa empreitada. Que legal. Eu saí dali quando a empresa foi vendida para um grupo dinamarquês com 3.500 funcionários nas contas, cobrindo o Brasil inteiro, com 80% do portfólio bancário nas costas. Olha que coisa maluca, entendeu? A gente saiu do nada para uma empresa que era líder de mercado e que vendeu, né? Que teve um belo valor de aquisição para um grupo dinamarquês. Caramba, cara. E ali foi a minha primeira experiência com empresa internacional. Olha que bacana. Até então eu não tinha. Eu era o cara intraempreendedor que estava aqui empreendendo no negócio dos outros, mas eu também sentia, eu tinha aquele sentimento de dono, é meu também, vamos lá, vamos fazer. E aí teve um evento interessante nessa coisa de faculdade que me marcou, que na última prova, para formar a faculdade, era uma prova num sábado, que eu tinha aula no sábado também, né, nessa época, eu estava indo para a faculdade e bateram no meu carro, na frente da faculdade. Mas foi um senhor acidente, assim, ninguém machucou, graças a Deus. Mas os dois caras tudo quebrado e tal. E, cara, a prova era 7h30 da manhã, não esqueço isso até hoje. Era tipo 7h15, eu bati o carro, desci desesperado, falei, cara, é a última prova, eu preciso formar, não sei o que lá. Nisso veio um professor atrás, falei assim, professor, eu sabia que ele era professor da faculdade, falei, professor, pô, me ajuda, olha, eu vou ter prova tal, na turma tal, mas eu não consigo ir agora pra prova, tô aqui. Olha aqui, né? O que aconteceu? Ele falou assim, Thiago, fica tranquilo, eu sou o seu professor. Da prova. E eu fiquei, nossa, que coisa, porque assim, cara, era muito difícil conciliar uma jornada, né, desse empreendedorismo, eu viajando o Brasil inteiro, implementando a operação, né, você naquela pegada jovem de que você quer construir cada vez mais bem de startupeiro mesmo, né? Hoje você é startupeiro no bootstrapping e fazendo tudo que tem que ser feito ali. Com os ensinos, entendeu? Então, e foi muito engraçado que ele falou, não, eu sou seu professor, fica tranquilo. Eu falei, nossa, e eu nunca refiz essa prova. Eu nunca precisei voltar para fazer, eu acho que ele me passou de dó, entendeu? Ele falou, não, o prejuízo dele vai ser... Não, mas aí, só fazendo aqui um comentário. É lógico que a gente não está incentivando isso aqui, né? Tem que ir lá para a faculdade e tal. Mas, cara, com essa idade, né? Passar por uma experiência dessa, né? Quanto isso agregou de valor, né, para você? Né? Cara, E se você parar para pensar, hoje, se eu perguntar para qualquer jovem que está nos assistindo, você prefere, formou o 2º grau, né, o ensino médio, você quer ir para o exterior, passar um ano e pegar a experiência, ou você quer entrar numa faculdade agora e vai esperar 5 anos para você pegar essa experiência? Eu tenho certeza que todo mundo vai responder... Exterior. Exterior. Ou, enfim, trabalho qualquer que eu possa desenvolver. Eu tinha essa cabeça lá atrás, sim. entendeu? Eu levei do jeito que eu pude levar, trabalhando e estudando da forma que tinha que ser feito, né? E por aí vai. Mas para mim foi muito importante. Eu acho que assim, o tempo que eu me dediquei, esses 5 anos de faculdade, que eu trabalhava, né, junto, assim, quantas noites eu não virei... Cara, segurança noturna nos primeiros 2 anos. Eu trabalhava noite sim, noite não. Então tinha uma noite que eu dormia e uma noite que eu não dormia. Que não dormia. Então você imagina como é que você ia pra aula, né, cara? Literalmente Walking Dead era lá na faculdade. Então, assim, mas isso tudo constrói. Por isso que eu comecei o podcast falando assim, muitas vezes a gente olha para trás e não vê essas pequenas experiências, né, que você teve ao longo da vida e como isso te ajuda nos dias de hoje. Né? Eu fui trabalhar depois numa empresa internacional, que aí me abriu o mundo. Que aí falou o seguinte, cara, se você for bom no Brasil, olha aqui a América Latina. Pô, se você for bom na América Latina, olha aqui a Europa. Entendeu? E foi o meu caminho natural. Então, quando que eu ia pensar que ali ao longo dos meus 25, 26 anos, já com cargo de diretor nas costas, alguns anos, afinal de contas, eu era diretor de uma startup, Sim. né?
Ajudou a construir do zero, né? Que tinha ali o meu DNA das coisas, eu sabia tudo. De repente, olha, estão te oferecendo, vem cá cuidar de Portugal, vem cá cuidar de Espanha, né? Então, cara, isso foi muito bom, mas isso foi proporcional ao tamanho do meu tombo, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que vem essa oportunidade e que vem muitas vezes aquela coisa de, cara, eu sou bom, eu vou fazer isso mesmo, tal. O tamanho do teu ego, ele é proporcional ao tamanho do seu tombo, né? E talvez eu não tinha idade para entender isso. Por quê? É um cara que é o tempo todo, tá todo mundo batendo nas suas costas. Nossa, como você é foda, como você é bom, como você... Vai, o mundo é seu, vai. Você não olha pros seus erros, você só olha pros seus acertos, entendeu? E foi muito importante isso para mim, porque foi nessa empresa que eu aprendi duras penas, assim, duras lições do que tem que não ser feito, o que tem que ser feito. Aprendi o jogo corporativo que eu não sabia fazer, não precisava fazer, né? Porque startup você não tem muita preocupação com isso. Era tipo assim, isso aqui não, vamos lá, tamo junto, né? O hashtag tamo junto aí funcionava, não funciona no jogo corporativo, né? Essa lateralidade. Pô, comecei a aparecer mais com meus pares, de repente meus pares conspirando contra mim. Quando que eu ia ter que me preocupar com isso, entendeu? Não, vou fazer o meu trabalho. E eu nunca me preocupei em ir lá e entender o porquê que eu não me dava bem com os meus pares. Mas eu preocupava em fazer o meu trabalho melhor ainda. Eu incomodava mais ainda. Entendeu? Então, assim, para mim tudo foi um isso dentro dessa mesma empresa nesses 7 anos. 7 anos. Foi muito importante isso. Caramba, porque quando eu saí dessa empresa, na época, eu já estava casado, minha esposa estava grávida, a gente resolveu tirar um sabático, né, para ganhar o bebê e tudo mais. E foi a hora de eu olhar para trás e falar, cara, eu preciso mudar aqui, preciso mudar minha gestão de pessoas, eu preciso olhar para pessoas diferentes, eu tenho que aprender a ensinar. Eu sou muito bom em fazer. E quando você é executivo, você é promovido porque você executa bem. E quando você chega em determinadas funções de liderança, você tem que liderar, não mais executar. Então, o pessoal que trabalha comigo, eu brinco muitas vezes, mas eu faço até para pegar no pé, vem um PowerPoint, não, vou mudar. O pessoal já aposta quantas vezes eu vou mudar o PowerPoint. Né? Tipo assim, será que são 5 ou 6 vezes que ele vai mudar o PowerPoint e tal? Mas tem vezes que tá bom, não, você me entregou, não é dessa forma, ok, mas você tem que saber lidar com a frustração muitas vezes. Eu não sabia lidar com isso. Então foi muito importante para mim aquele aprendizado. Logo na sequência, foi interessante que eu fui trabalhar numa empresa americana. E, cara, como mudou minha cabeça? Porque assim, eu trabalhei em empresa brasileira, empresa europeia, e de repente fui para empresa americana. Aí eu entendi como é que funciona o jogo realmente global das coisas. Porque até então eu tinha experiências internacionais regionais. Porque a Europa, ela é multicultural. E o cara respeita isso, né? A Alemanha é diferente de Espanha. Eles sabem trabalhar com multimoeda, eles sabem trabalhar com multicultura, é verdade. E quando eu fui trabalhar para empresa americana, é o contrário. Os Estados Unidos é o centro do mundo, é tudo em dólar. E o mercado americano é sempre o maior. Não interessa o que você vende para quem você vende. Verdade. O mercado americano é sempre o maior. E você tem que batalhar para mostrar que o seu mercado, que muitas vezes representa 2%, também é importante. Cara, mas foi muito interessante, uma experiência gigantesca. Era uma empresa de quê? Era Johnson Controls, era uma empresa que, na verdade, a Johnson Controls fabrica muita coisa. Ela faz desde ar-condicionado, a York, Hitachi, a sistema de automação predial, a bateria de carro, né, Eliar, Delco, né, assim, é como se fosse várias marcas que estão debaixo dessa grande holding, empresa listada na bolsa há muitos anos, né. Uma coisa interessante, o fundador da empresa lá, ele que inventou o termostato. Então, assim, tipo, a gente só tem ar-condicionado no carro, em casa, que esquenta. Por causa desse cara. Porque até então você não tinha como mudar a temperatura através de um sistema elétrico, né? Ele que inventou isso. Então foi muito interessante, assim, conhecer essa história. E a empresa fazia a questão de valorizar pessoas. E olha como que o mundo é maluco. Eu usava, na época, os escritórios da Regus para crescer. E era assim que a Johnson crescia. Vou abrir uma operação nova na Colômbia. Alugava um escritório com a Regus. Colocava meu pessoal lá e eu cuidava de América Latina nessa empresa. Então, vou crescer no México. Alugava um escritório e ia fazendo. Porque é descomplicado, é rápido, né? Rapidinho você tá lá dentro e vamos que vamos. Sempre fui a favor desse novo mercado, essa nova, né? Esse novo mundo, a nova economia, né? Por que você tem escritório próprio? Curioso, vamos cara. fazer. E vai. E eu lembro que na época eu tive algum ruído na América Latina, não era aqui no Brasil, que eu precisei falar com alguém que cuidava de América Latina. Eu falei, deixa eu encontrar esse cara no LinkedIn. Fui lá, não achei. Falei, não é possível. Sempre foi um cara muito heavy user de mídia social, tal. Tô no LinkedIn desde 2004. Falei, deixa eu achar o cara Brasil. Não achei. Falei, cara, não é possível. Aí, sem querer lá, achei o fundador global da empresa, né? O Mark Dixon. Mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, eu sou fã da tua empresa, desse conceito. Eu acho que esse conceito de espaço compartilhado vai dominar o mercado. Eu acho muito legal, sou teu cliente. Mas eu acho que, vocês estão se escondendo em pleno 2015. Cadê seus executivos? Não consigo achar o cara, né? Quero crescer com vocês, eu não consigo achar o teu executivo. Eu acho que
tem alguma coisa errada aí. Se precisar, a gente conversa. E, cara, eu mandei esse e-mail, assim, uma mensagem no LinkedIn, eu acho que foi mais um desabafo, meio despretensioso. Peguei um voo pro México, eu lembro que eu tinha que ir pro México a trabalho. E de pousar no México, eu abro o meu celular, assim, que tá lá a uma resposta do mensagem cara. da RH Global, falando assim, Thiago, olha, recebemos um e-mail seu, que foi mandado pro nosso CEO e tal. A gente queria bater um papo com você. Vimos o teu perfil no LinkedIn e tal, queria bater um papo com você. Falei, tá bom, pode me ligar a qualquer momento. Tô há 6 horas pra trás. E é lógico que eles ligaram, já era tipo 5 da manhã no México, mas eu atendi, né? E aí começamos a bater um papo. Olha, realmente a gente tá procurando um country manager pro Brasil e alguém pra América Latina e tal. Então por isso que você não encontrou ninguém, tava respondido, né? E a gente já tava em posição aberta há um tempo. A gente queria conhecer um pouco mais de você. Eu falei, pô, legal, vambora. E aí, cara, aconteceu um negócio, uma história maluca, assim, que ela falou assim, olha, não é comum nessa empresa, mas a gente queria que você pegasse um voo hoje para conhecer o nosso fundador amanhã. Isso era uma sexta, para conhecer o nosso fundador amanhã, sábado, lá onde ele mora. Tudo bem, onde ele mora? Mônaco. Falei, cara, tô no México. Será que eu consigo chegar? Ela falou, não, tudo bem, se quiser a gente marca pra semana que vem. E era aniversário do meu filho no domingo no Brasil. Eu ia voltar sexta-noite pro Brasil, né, pro aniversário da criança. Não era festa, era só o aniversário dele, né? A festa ia ser no outro final de semana. Eu falei, cara, vou, me manda as passagens, dou um jeito, eu vou à noite, saio do México aqui e tal. Eu lembro de ligar pra minha esposa e falar, ó, tem uma boa e uma notícia. A boa é que aconteceu isso, a má é que eu não volto pro Brasil. Ela, como assim? Mas é o aniversário do Murilo domingo. Eu falei, olha, eu devo chegar domingo só meio-dia aí. Cara, peguei um voo do México para Paris, de Paris para Nice, em Mônaco, e o fundador da empresa foi me encontrar lá. E eu descendo, cara... O fundador da Regos. Fundador da Regos. Ele Caraca. mora em Mônaco, ele tem vinhedos em Mônaco, tudo. Ele falou, não é o padrão da empresa, mas acho que coincidiu a agenda ali e tal. E aí eu tava descendo no aeroporto e eu fui pegar um papel do... Eu já deixei tudo no México, porque eu ia ter que voltar pro México a trabalhar de qualquer jeito. Eu deixei minhas coisas no México, num locker no aeroporto, lá num armário. Quando eu tô descendo no free shop, eu já não tinha mala nem nada, só tava sozinho. Eu peguei aquele papelzinho do free shop e a menina me deu. Eu dobrei e coloquei no bolso. Eu falei, acho que eu vou passar no banheiro antes. Resolvi passar no banheiro. Na hora que eu vou no banheiro, minha camisa tá toda suja de sangue, Rodrigão. Por quê? Eu cortei o dedo no papel e na hora que eu fiz assim, deu aquele jato de sangue. Caraca, Falei, cara, e você não percebeu? Tenho uma troca de roupa, não tenho nada. Quer dizer, eu tinha uma camiseta do Homem-Aranha. Eu falei, não vai ser a melhor pra eu ir fazer essa entrevista. Aí... Falei, cara, não tem o que fazer. Tentei tirar, limpar ali, secar naquele secador de mão. Você imagina a cena no aeroporto, eu lá no secador de mão, tentando secar o negócio. Cara, ficou horrível. É bem de filme mesmo, né? Que aparece os caras embaixo do secador pior, de mão. assim, eu acho que o cara que foi no banheiro falou, meu, Mônaco já não é mais o meu padrão. Esse mexicano, né? Eu vou ouvindo do Messi, esse mexicano, olha, eu vou te contar, viu? Cara, sei que eu coloquei a camisa de volta, o terno, eu falei, vai assim mesmo, né, cara? Já tô aqui, É. né? Foi um e-mail que eu mandei na quinta, tô aqui sábado em Mônaco, cara, fazendo uma entrevista com o fundador da empresa. Que doideira, cara. Porra, desci, eu lembro até hoje, ele olhou pra mim, assim, a minha camisa, né? Porque dava pra ver a mancha de sangue. Falei, Mark, se você souber quem eu tive que matar pra estar aqui hoje com você... Aí deu risada, aí eu contei o que aconteceu pra ele e tal, rimos, e foi. Dali eu fui pra Londres, no aeroporto de Londres eu fui jantar, né, com 2 ou 3 executivos da Regos de Londres. No sábado. No sábado à noite ainda, até dar o meu voo pro Brasil, pego o voo pro Brasil, sei lá que horas, meia-noite de Londres, chego no Brasil na hora do almoço no domingo. Olha que coisa maluca, cara. Ainda em tempo de dar um parabéns pro Murilo. Ainda em tempo de dar um parabéns pro Murilo e voltei empregado, voltei contratado. Fiquei mais 4 meses na Johnson, porque eu quis fazer uma transição. Afinal de contas, eu tinha uma responsabilidade na Johnson. Eu gosto de sempre deixar a porta aberta e tal. Falei pra Regos, bom, você já tá 1 ano sem ninguém, esperar mais 4 meses. Não vai fazer diferença, mas vai ser ótimo. Por quê? Porque agora eu vou visitar todas as unidades com a visão de cliente, mas já sabendo que eu vou pular de lá. Né? Eu vou deixar de ser vidraça para virar pedra. Então deixa ao contrário, né? Vou deixar de ser pedra, vai virar vidraça. Então deixa eu já me preparar antes aqui como vidro. Que história fantástica, cara. E foi Isso ótimo. foi que ano, Thiago? Foi 2015. 2015. Em plena crise no Brasil, o Brasil com aquela crise toda de impeachment, etc e tal. Mas foi muito... eu lembro até hoje, assim, porque muitas pessoas falam, Thiago, mas você construiu uma carreira toda no mercado de serviços, tal, e de repente você vai para uma empresa que, tecnicamente, ela é única no mercado, assim, num mercado que tá crescendo, né? Você não tem medo? Foi, cara, acho que não. Acho que medo eu tenho de não poder trabalhar, medo eu tenho de faltar em algum momento para meus filhos, para minha família. Isso eu tenho medo, cara, medo de abrir novas portas. Arriscar e... Não. Isso eu não tenho, não. E olha que assim, saí totalmente do meu mercado, assim, comecei a falar com outro público,
né? O mercado de coworking, principalmente na Regus, era um negócio grande já no Brasil. Hoje a gente é 2 vezes maior, 3 vezes maior do que era, mas mesmo assim você fala com todo mundo. Né? Você fala do oil and gas, com energia, com finanças, com órgão público. E com todo tipo de tamanho de empresa também, né? Exato. Da startup, do profissional liberal, vai. Porque eu, por exemplo, durante a pandemia, eu tava no Spaces, numa sala, presidente da Gênesis, mas eu aluguei uma sala por minha conta, porque eu queria sair um pouco de casa lá. E tinha, sei lá, do meu lado ali tinha uma startup, do outro lado era uma empresa de software grande, acho que era a Progress, né? Então, assim, você tem de todo tipo de empresa, todo tipo de mercado. E se o cliente já vê essa diferença, imagina a gente que está no backstage e sabe todas as empresas que estão lá, né? Então, eu lembro que eu cheguei com 15 mil clientes. Cara, eu saí de um mercado onde nós tínhamos poucos clientes e clientes grandes. Então, eu tinha lá minhas 20 contas América Latina e cada 20 contas você faturava milhões de dólares, mas eram poucos clientes que você falava para um mercado que você, basicamente, o cliente virou número. E como que você faz a diferença quando o cliente é número? Quando você não tem mais? Porque antes o Thiago fazia a diferença. Opa, eu tô morando no México, peraí, vou pegar um voo amanhã eu sento com você na tua planta e vamos ver o que tá acontecendo aí. Ia lá, eu fui pra Guadalajara, quantas vezes sentar lá com o gerente de planta América Latina e discutir, porque a gente cuidava da operação industrial inteira do cara. Então, se eu parasse, ele parava a produção da fábrica. Opa, então vamos lá. O Thiago conseguia fazer a diferença. Como é que o Thiago vai fazer a diferença num negócio onde você tem várias unidades, onde o cliente, muitas vezes, o volume é muito grande, né? E isso... Quando eu olho hoje para minha chegada na Regus, eu falo, gente, como essa Regus foi inconsequente. Tem que trazer pro lado de cá. Brincadeiras à parte, mas é porque assim, realmente era totalmente fora do meu mercado. Assim, eu tive que me reinventar. E como você fez? Pô, saiu do mercado, trocou de mercado, literalmente trocou de business. Como é que você fez? Quais foram as primeiras coisas que você... Cara, por incrível que pareça, o melhor aprendizado foi ser cliente. Porque você já trazia uma bagagem de onde estavam os pontos, né? Você se colocar no lugar do cliente verdade, é uma cara. vantagem absurda. É verdade. Eu brinco pra todo mundo assim, o que você vende? Carro, legal. Quando você vai comprar o seu carro, você pensa como você está se atendendo, né? Ah, não, que quando eu compro o meu carro, eu compro com um desconto, porque eu sou funcionário, então eu não faço esse processo. Eu falei, já está errado. Porque assim, você não passa pela jornada do cliente, você tem que passar pela jornada do cliente igual ser cliente, entendeu? Ah, não corta fila porque você é funcionário de uma empresa, entendeu? Ah, não, eu vendo chocolate, então quando eu compro, então eu vou ali, pego direto, pago só o valor de custo, aí o que acontece? Você nunca tem a jornada de cliente. Ah, eu não vou reclamar porque é interno, né? Então, se eu peguei um chocolate que não tá legal, não posso falar nada porque eu sou funcionário. Então, você entendeu? Tipo, nós como funcionários de empresa, a gente tende a ter atalhos ou não ter a jornada de cliente completa. Eu tive essa vantagem, né? Chegando Você no sabia os grupo, parafusos que precisavam apertar, né? Então, muita gente chegava pra mim, não, a gente faz isso, faz aquilo. Né? Mais ou menos, né? Lá no escritório de tal, não era bem assim. E eu lembro até hoje que eu fiz a minha induction, né? As primeiras semanas ali de treinamento, eu fui para os Estados Unidos. E fiquei com o pessoal de Dallas, a semana, fiquei vários, na verdade fiquei 1 mês e meio fora do Brasil fazendo essa induction e tal. Tudo longe de América Latina, que eles queriam que eu tivesse uma visão de tudo menos América Latina, porque a América Latina eu já conhecia. E eu lembro até hoje que eu liguei. A minha esposa era cliente da Regus também, antes de eu vir pra Regus, ela era advogada. Então ela tinha o escritório dela em uma das unidades da Regus. E eu lembro de falar pra ela, olha, eu ligar pra ela lá dos Estados Unidos e falar, faz um favor pra mim, liga e pede uma proposta X. Eu preciso saber como é que é a tua jornada, porque eu já tô do lado de cá, então eu não consigo mais passar as por pessoas mystery. já sabem. As pessoas já sabem. O pessoal sabe que tem um executivo sendo treinado, tá todo mundo esperto, né? Disso. Então eu quero uma jornada pura de cliente. E ela ligou e pediu uma proposta. Não sei pra qual país que era. E tá bom, foi. E fiz esse induction, nada dela recebeu a proposta, tal. E acabou que, né, Lady Murphy, aquela proposta que não é pra chegar, foi a que não chegou, bem dela, da minha esposa, e eu passando por induction e vindo pra liderar essa galera toda. Então você imagina, né? Então, e eu tinha aquela informação. Então eu sentava muitas vezes com a galera América Latina. Não, como é que tem o processo? Não, porque aqui a gente garante 100%. Então, e esse nome aí? Busca aí. Não, esse aqui falhou, então. Esse aí é exatamente a minha esposa que eu pedi pra ligar. Você entendeu? Então, jornada do cliente. Lady cara. Murphy Lady com mais Murphy algumas total. coisinhas ali que aconteceram. Murphy merece um altar, né? O cara que. Ele, com certeza, tudo que pode prever que vai acontecer e dar errado, vai dar errado Vai dar no errado. seu turno. Exato. Inclusive, né? E isso foi muito interessante. Então, a forma de me ambientar no mercado, eu sempre fui um cara eu coloco a cara no mercado mesmo. Quem são os players? Fulano. Ah, mas é competidor, não interessa, quero conhecer todo mundo.
Quero conhecer e ser conhecido. Quem são os potenciais parceiros? Quero conhecer todo mundo. Né? E arroz de festa para evento. Me chamou para evento, eu tô indo, cara. E isso, no começo, foi muito importante. Só que veio o mercado digital. Só que veio as mídias sociais. E eu lembro até hoje, em 2017, eu catei um celular, saí no meio da Funchal, gravando eu, um diretor, falando assim, cara, se você quiser alugar uma sala de reunião, ó, tem uma Regus ali, tem uma Regus ali, tem uma Regus ali, tem uma Regus ali. Salvei esse vídeo, subi no LinkedIn. Pô, legal, cara, fui, sei lá, 5 curtidas, 10 visualizações, e as 5 curtidas foram motivo de piada ainda. Né? Tipo, nossa, um executivo fazendo isso, blá, 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 blá. E pensei, cara, pô, mas eu acho que o futuro tá aqui, cara, é nesse conteúdo de vídeo. Eu acho que é isso que vai começar a virar. Porque eu começava a ver meus meninos ali com 4, 3 anos o dia inteiro. Só celular, passa um vídeo pro outro. Nem tinha TikTok, essas coisas ainda. Instagram tava no começo. Falei, não, eu vou continuar fazendo. Toda semana eu ia numa unidade, beirava até o ridículo. Pegava o celular, saía falando, cara, doido na unidade. Olha, tô aqui, essa aqui é a Alphaville, fulano é o gerente. Cara, Polishop total. Né? Sem vender, porque não tem como dar preço. Mas mostrava a unidade, fazia. Eu sempre gostei muito de câmera, então fazia meus vídeos meio produzir. Comecei a postar. No começo, alguém lá de marketing do Global olhava, falava, olha, você não pode fazer isso, porque não é o padrão da empresa, a empresa tem todo um conteúdo pré-aprovado. Tinha outro que chegava e falava, olha, pô, mas um executivo fazendo isso aqui, etc e tal. Só que o mundo mudou, né, Rodrigão? De repente, ser um CEO social passou a ser o que toda empresa quer. Exatamente. Alguém que consome seu produto, né? Não adianta você vender carro e chegar nos eventos de helicóptero. Não adianta você vender comida e não comer no seu restaurante. E por aí vai. Então, se eu não posso vender meu próprio produto, né? Mostrar meu produto, usar o meu produto... então, o que eu estou fazendo do lado de cá? Né? E a gente começou a perceber essa tendência muito antes. E quando veio essa vibe... de que tudo tem que ser conteúdo em vídeo. Cara, você já tava escoladaço. Anos-luz na frente de concorrência, do mercado como um todo. E isso foi assim, uma ferramenta muito forte de permear esse conceito de coworking no mercado. Eu ia em eventos, que eu chegava em eventos e o pessoal falava assim, nossa, então, esse aqui é o Thiago. Todo mundo já conhece o Thiago, né? E eu não conhecia ninguém no evento. Mas as pessoas conheciam... Por causa dos vídeos. Por causa de algum vídeo que viralizou, por bem ou por mal, alguma ação que viralizou, por bem ou por mal. Eu lembro até hoje que São Paulo inundou, acho que foi em 2019, por causa das chuvas. E eu fiz um post no LinkedIn falando, galera, se você é paulistano, tá em casa, sem luz, vai para Regus mais próxima, não precisa pagar nada, hoje é por minha conta, para vocês trabalharem, terem um dia de escritório flexível. Legal, e eu ajudo cara. vocês que estão sem luz em casa. Né? Porque São Paulo tá o caos, ninguém anda de um lado pro outro para a cidade. Cara, aquele post, Rodrigão, viralizou. A gente bateu 2 milhões de visualizações num post no LinkedIn. Caramba. Só que ele saiu do LinkedIn, ele foi pro grupo do WhatsApp. E aí, de repente, eu começo a receber o WhatsApp. Nos seus próprios grupos, você recebendo o seu próprio post. Falando assim, Thiago, mas foi você mesmo que postou? Porque, olha, estão usando o teu nome aqui. Falando, cara, foi. Aí eu olhava e falava, meu Deus. Né, será que... Aí viralizou meme, fizeram piada. Cara, mas foi. Entendeu? Teve cada história bacana. Teve o cara que não perdeu a entrevista de emprego porque não tinha luz em casa, foi para Regus fazer entrevista de emprego, entendeu? Teve o cara que estava no dia bidando num negócio da Petrobras, né? Para quem não sabe o que é bidar, é concorrer, né? Concorrer lá no leilão, não pode cair a internet de jeito nenhum. O cara foi e fez ali numa unidade. A gente teve um monte de... Cara, eu fui notícia, eu não, né? A Regus e nós, né? Mas a gente foi notícia até na Forbes dos Estados Unidos. Né? Tipo, ó, São Paulo estava inundada... E a Regus veio para salvar os empresários, nesse nível de notícia. Então, assim, a gente deu um passo muito forte. E o que antes era só o Thiago fazendo, a gente começou a criar uma cultura muito forte de todo mundo. Todo mundo fazendo. Os funcionários sentirem orgulho de trabalhar numa empresa e de falar que trabalha na empresa. Entendeu? Ó, você não tem que ter o LinkedIn como teu banco de currículo ali, né? Que você só usa essa maldita ferramenta quando você quer arrumar emprego. Não, gera conteúdo ali, cara. Você vai vender ali, você vai gerar lead, você vai ser conhecido como autoridade de marca. E isso foi muito bom, Rodrigo, foi muito bom. E como que foi isso dentro da Regus, uma empresa mais tradicional? Eu imagino que você foi quebrando paradigmas e ganhando seguidores. Seguidores, outros presidentes de outros países e tal. Como é que foi isso? Olha, antes eu... Preconceito, primeiro, né? Eu brinco com o pessoal que tinha os 3 P's, né? Tem o preconceito, e aí primeiro você tem que... pedir um favor, né? E depois você tem que pedir desculpa.
Eu gosto de pedir desculpa primeiro. Eu vou tentar, vou fazer. Ah, não pode fazer? Por que eu não posso fazer? Ah, não posso fazer por causa disso, disso, daquilo. Pô, mas posso questionar? Não. Ah, então quem que pode me aprovar isso aqui para eu continuar fazendo? Do que simplesmente, não posso fazer porque alguém decidiu que eu não vou fazer. Eu tenho uma vantagem, né, Rodrigo? O Brasil está longe da Inglaterra, onde a empresa tem o seu headquarter, da Suíça. E nem todos conhecem. Nem todo mundo fala português, apesar que o meu chefe é brasileiro. Ah, é brasileiro? Ele mora já há 30 anos na Europa, mas ele é brasileiro, nascido aqui até os 15 anos. Que legal. Então, mas assim, dentro do Brasil, eu conquistei a minha autonomia para gerar esse conteúdo, para gerar esse impacto. E criei uma legião de seguidores no mundo inteiro. Vários outros country managers que fazem, que me marcam. Então, o que antes era, por favor, não faz, agora é o contrário. Muitas vezes o que você está fazendo aí? Chega para mim e fala, olha, tem como você comentar nesse post e ajudar? Porque a sua rede é forte, está engajada, né? Você tem bastante seguidor. Igual, por exemplo, você comentou no início do nosso podcast, né? Pô, eu também tenho uma parceria com outras duas marcas, tanto a Audi e a Forbes, né? E a Audi, eu sou embaixador da Audi do Brasil para veículos elétricos, mobilidade sustentável, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu fui o dono de carro elétrico número 34 no Brasil. Quando eu comprei meu carro, todo mundo, 100% dos meus amigos e familiares falaram, você vai micar com este carro na mão, ponto. Esse negócio aí não vai dar certo e você gastou dinheiro à toa. Era isso que eu tinha lá em 2014, quando eu comprei o carro. Entendeu? E olha o que virou o carro elétrico. Tudo bem, foi uma aposta que eu fiz. Agora, eu sou um cara que gosto de tecnologia. Comprei o carro elétrico porque eu gosto, além da questão da sustentabilidade e tudo mais. Só que, quando eu coloco essas outras marcas premium ligadas, junto com a Regus, que também é uma marca premium, olha como as coisas se conectam, né? E uma coisa acaba puxando a outra. A minha audiência da Forbes, eu consigo trazer para a Audi, a audiência da Audi eu trago para a Regus, e da Regus eu trago para a Audi e vice-versa. Porque são marcas que têm valores parecidos e tudo mais. É lógico que você tem que se comportar diferente, né? O Thiago de 2023 pensa um pouquinho mais antes, né, em algumas coisas, do que o Thiago ali de 2017. 19, 17. Eu brinco com o pessoal, ainda bem que não tinha TikTok em 2016, 17. Entendeu? Porque senão ia ser um grande Tiagão, vamos falar um pouco de pandemia, trabalho híbrido, do teu livro, que é um sucesso no mercado. Teve a pandemia e eu imagino que o teu business foi super afetado assim no primeiro momento. Como é que foi isso para vocês? E o que você fez para reinventar esse business? Que eu sei que você fez um monte de coisa legal. Como tá hoje e para onde você acha que vai? Qual é o futuro do trabalho? É híbrido? É remoto? É presencial? Você é uma das maiores autoridades hoje no Brasil, talvez na América Latina ou no mundo. Fala muito sobre isso. Conta um pouco pra gente disso. Tá, com certeza. Bom, deixa eu começar voltando um pouquinho, porque assim, tem uma mensagem muito forte para quem está nos ouvindo, que existe um mundo até 2019, quando o assunto é trabalho, e existe um mundo a partir de 2020. Ponto. Ah, Thiago, mas é a pandemia. Acabando a pandemia, tudo vai voltar ao normal, deixar de ser como foi nos últimos 3 anos. E esquece, 2019 não volta mais. Nunca mais. A gente passou Mudou pela maior transformação da história moderna da humanidade, relacionada a trabalho, e o mundo todo e todo mundo ao mesmo tempo. Isso fez com que o Brasil, na minha opinião, acho que está com uma vantagem muito grande nesse modelo, porque antes as tendências de trabalho chegavam na Europa, nos Estados Unidos, e levava 5 anos para chegar aqui. Agora veio todo mundo ao mesmo tempo, né? Todo mundo implementou ao mesmo tempo. E isso é muito interessante. A pandemia, lógico, trouxe um desafio ali, né? De cara, principalmente com a questão do home office, que eu carinhosamente apelidei de hell office, né? Mas na verdade ele foi home forced, porque a gente forçou as pessoas a ficarem em casa. Aí pra casa. As empresas não tinham política de trabalho flexível, né? Então, 1/4 das empresas tinha uma política, mas não definia. O que era trabalhar de casa até 2019? Algo errado. Pegava mal, né? Eu tô trabalhando de casa, não vou nem falar pro meu chefe, não vai ficar bravo, mas porque eu preciso resolver tal coisa aqui. Ele era mal visto, né? As pessoas queriam trabalhar de casa, mas sabiam que aquilo podia impactar até na carreira profissional dela. Isso mudou. A gente viu que trabalhar de casa muitas vezes funciona, alguns dias. A gente viu que a tecnologia funciona na maioria das vezes. A gente viu que traz um balanço de vida, principalmente da vida familiar, um pouco maior. Apesar que a pandemia não foi referência, porque a grande maioria das pessoas não teve uma vida social ativa durante a pandemia. Então, falar que traz um balanço e qualidade de vida num momento onde a gente está com uma crise sanitária que está te limitando a ter uma série de experiências de vida também é um pouquinho difícil de medir. Mas trouxe mais convívio familiar, não tem como a gente negar. Mas a que preço?
né? Que talvez 100% home office não veio? Será que a gente discutiu a tripla jornada materna? Será que a gente não pensou que as pessoas acharam que foram mais produtivas em casa, mas na verdade elas trabalharam mais? Porque não tinha mobilidade? Então ela acordava, tomava café, já começava a trabalhar, ela não fazia uma hora de almoço, ela trabalhava, ela não parava às 6, o horário comercial desapareceu durante a pandemia. Ela continuava trabalhando, então em vez de trabalhar às 8 horas que ela trabalhava no escritório, ou ela 6 horas. 10, 12. Ela passou 14 horas trabalhando. Ela, nossa, sou mais produtiva em casa. Mas você trabalhou mais. Né? Será que a gente realmente viu se todo mundo tem a mesma estrutura para trabalhar de casa? Foi um grande ponto. Você mesmo falou, ó, eu aluguei um escritório porque eu não conseguia trabalhar em casa. Quantas pessoas talvez não tem nem estrutura para trabalhar em casa, de não ter uma boa conexão, um computador, tem que trabalhar da cama. Você investe milhões de reais para desenhar um espaço de trabalho, luminotécnica, e de repente está ok trabalhar de casa sentado no sofá? Né? Então, assim, teve uma série de questões legais. Eu posso trabalhar de casa? Não posso? O que a lei diz sobre isso? Então, o início da pandemia, ele veio o desafio de saúde coletiva, onde, tá bom, vamos colocar todo mundo em casa por uma questão sanitária, preocupação com os colaboradores, mas toda vez que tinha um ensaio de vamos voltar, as empresas estavam com aquele teste, volta, não volta, volta todo mundo, não volta. Todos nós pensávamos que ia durar 15 dias o negócio, não durou 15 dias. Assim, foi difícil para o mercado imobiliário. O mercado corporativo, né? As lajes corporativas tomaram uma porrada forte durante a pandemia. Porque a grande maioria das empresas, passados os primeiros 1, 2, 3 meses ali de quarentena, viram que o negócio ia demorar muito mais, começaram a romper contrato. Quem podia e quem não tinha multa grande, começou a devolver laje, romper contrato. O mercado imobiliário teve um impacto muito grande na vacância. O mercado residencial, não, ao contrário. Ele viu esse up, bombou, nessa subida, né? de pessoas, principalmente para imóveis... Imóveis no interior fora, e tal, é verdade. É verdade. Saiu dos grandes centros e por aí vai. Mas o mercado corporativo sofreu. Eu tive uma vantagem, Rodrigo, porque antes de chegar no Brasil, teve a China, teve a França, teve a Itália, a Espanha... Então, quando as quarentenas, o lockdown chegou no Brasil, meus colegas já tinham passado por isso lá. Você já tinha uns 2 meses na... Eles tinham uns 2 meses na frente, né? Nós tínhamos calls semanais com todos os executivos. O pessoal falando, assim, tá assado. As experiências. E foi muito pior na Itália e na França no começo. É verdade. Do que foi aqui. Não tô falando número de mortes, as coisas que eu não vou entrar em questão sanitária aqui. Tô falando assim, o que foi fechado, as restrições. Pô, teve cidades da Itália que para você sair de casa tinha que ter autorização do exército. E a gente não teve isso aqui. E também a gente não sabia direito. Lembra que a gente tinha uma dúvida? Será que todo mundo conectado de casa vai funcionar um modem das operadoras? A gente não sabia. Tinha uma interrogação gigantesca no Brasil. Mas foi um susto pra gente. A gente tentou flexibilizar o máximo que a gente pôde pros clientes nos primeiros meses. Assim, tá bom, você não quer... Esses meses eu não vou te cobrar, eu cobro no final do contrato se você ficar com a gente. Entendeu? Não, então faz o seguinte, você precisa sair, vamos tentar parcelar isso aqui. Porque pras empresas foi difícil. Pra todo mundo foi difícil. Porque alguns segmentos, do dia pra noite... Cortou, né? Parou. O cara deixou de ter faturamento. E ao mesmo tempo que eu tinha os clientes em real necessidade, eu tinha clientes que estavam bombando. Eu tenho... De todo mundo é um potencial cliente corporativo. Exatamente. Do e-commerce, a telemedicina voando, e aí você tinha, sei lá, o cara aqui do administrador de restaurante com tudo fechado. Né? E você tendo que gerenciar essas duas expectativas. Um falava, cara, preciso crescer, onde você tem espaço, porque eu preciso botar mais gente amanhã, 100 pessoas começando. E tinha um outro aqui falando, cara, eu não consigo pagar a nota desse mês. Entendeu? Então, sim, a gente gerenciou literalmente 2 mundos diferentes durante a pandemia. Só que a gente já percebeu rapidamente que qualquer ensaio de abertura não ia ser de volta porque a gente tinha antes. Até então a gente não falava de trabalho híbrido, a gente falava de flexibilidade. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a usar esse termo híbrido em live, em entrevista, em podcast. Falar, cara, o modelo vai ser híbrido, o modelo vai ser híbrido, vai ser híbrido. Bom, chega 2021, todo mundo começa a falar de híbrido. Não, porque a gente vai ter que voltar no híbrido, mas então, até então não voltava. Por que não voltava? Porque você ainda tinha a onda A, B, C, ômega, XPTO da Covid, então tinha um ensaio de volta, mas não voltava. Né? Então, e falava assim, não, quando eu voltar vai ser um híbrido. E eu já vinha trabalhando num projeto de escrever um livro e tal, e durante a pandemia a gente falou, cara, vamos acelerar esse negócio, porque a gente ia falar de futuro do trabalho. E trabalho é sobre o quê? Pessoas. Então o futuro do trabalho é sobre o futuro dos profissionais, das pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu tenho que falar do que as pessoas querem.
E eu sempre faço umas enquetes, quem me acompanha no LinkedIn sabe, eu sempre estou jogando enquete lá e fazendo pergunta. Eu lembro até hoje que em 2020, finalzinho de 2020, eu joguei uma enquete lá que viralizou. O que seria o melhor benefício para vocês em 2021? Flexibilidade no modelo de escritório casa, um salário maior, CPJ, se aquilo, sei lá, 60% das pessoas, 50% das pessoas votando flexibilidade. Falei, pô, tá aqui. É aqui que tem que ser o tema do livro, né? Então o livro foi um esforço coletivo, né? A própria Paty ajudou a gente bastante lá a construir esse livro. Foram vários sábados para a gente montar o boneco do livro. Foi, voltou. Ele, na verdade, ele ia ser sobre o futuro do trabalho. Esse era o título do livro. Deixa eu mostrar ele aqui pro pessoal. Eu recomendo fortemente a leitura. Eu ganhei o meu quando o Thiago... Autografadíssimo. Eu recomendo fortemente a leitura. É um livro de fácil leitura. Acho que vocês pensaram nisso, né? Um livro de fácil leitura. Onde que compra, Thiago, esse livro? Você encontra em qualquer livraria do Brasil. O livro tem uma distribuição muito legal da editora. Ele ficou bem... Eu posso abrir esse aqui para mostrar? Pode. Ele ficou bem... Inclusive, a gente vai lançar um desafio, hein? Para quem ficar comentando aqui esse podcast aí. Nós vamos sortear os livros aqui. Aqui, ó, para vocês verem. É um livro super bem feito, ó. Uma coisa interessante, quando a gente pensou em lançar o livro, foi o seguinte, cara, a gente queria que o livro conectasse mais com as pessoas, até no modelo híbrido. Porque tudo bem, a pessoa compra o livro, eu até fiquei espantado que as pessoas compram um livro ainda em 2022, né? Mas a pessoa compra um livro. Mas um livro desse aqui é legal ter mesmo. Mas olha que interessante, a gente lançou o livro, sei lá, no dia X de fevereiro de 2022. 2022, isso. E... no dia seguinte, já tinha PDF do livro rolando no grupo de WhatsApp, cara. A brasileira é difícil. De vez em quando a gente fala, gente do céu, vamos pensar como a galera aqui não é fácil não, Não cara. tô falando em grupinho, tô falando em grupo de RH, tá, gente? Em grupo de profissionais, aí. Mas olha que interessante, a gente quando lançou esse livro, a gente pensou, cara, como é que a gente conecta com o usuário de maneira híbrida, né? E aí pensamos no nome CAT, né, que foi nem home nem office. Nem office. Né? Então não é nem casa nem escritório. Isso foi genial, cara. Futuro do trabalho. O livro é cheio de QR Code, todo capítulo tem um QR Code que leva pro YouTube. Aqui, ó, aqui já tem, ó. Você já começa tendo que escanear QR Code, entendeu? Até na capa, a gente colocou um QR Code para realidade aumentada. E aí eu saio da capa explicando o livro em 3D. Cara, a gente fez um monte de firula no livro. Mas o que foi muito legal? Vou deixar ele aqui. Foi a primeira referência bibliográfica sobre trabalho híbrido no Brasil. A gente não tinha nem lei de trabalho híbrido. Depois do lançamento do livro, até palestra. Eu fiz várias palestras em tribunais regionais do trabalho, para juízo do trabalho, para conhecer trabalho híbrido. Por quê? Os caras começaram a receber ações pós-pandemia. Cara, não tem na lei. A gente precisa ouvir alguém. Né? E essa foi a primeira referência bibliográfica no Brasil, talvez até no mundo como um todo. Então, a jornada do livro, ela corroborou muito porque a gente já vinha falando, olha, vai ser híbrido, o modelo vai ser híbrido. Muita empresa teve dificuldade em 2021 porque ameaçavam abrir de novo. Ela falava, todo mundo de volta para o escritório. Aí as pessoas falavam, cara, eu não quero voltar, não quero perder essa flexibilidade. Não, teve muita gente que mudou de cidade. Pô, eu conheci uma amiga que foi morar no Rio e a empresa está em São Paulo. Ela falou, pô, eu tenho que voltar amanhã? Como é que eu vou fazer se eu moro no Rio agora? Então a gente percebeu que ia nascer um animal híbrido, a gente sabia qual, né? Teve um primeiro que foi muito interessante, né? Que é o TQQ, que é o terça. Esse é legal, né? É um animal, é um lobo meio com pele de cordeiro, você não sabe muito bem. Porque é o seguinte, se eu perguntar para as pessoas, e eu pergunto isso muito em palestra, faço a galera levantar a mão, que é no modo analógico, ou votar no QR Code, que é no digital. Tipo assim, que dia que você quer trabalhar de casa? 2 vezes por semana? Quais dias são? Todo mundo vota o quê? Segunda e sexta. Por quê? É o fim de semana alongado, né? Como as pessoas pensam. É do ser humano, não adianta. Não, aquela história, por exemplo, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, tem a questão do trânsito na segunda e na sexta, que é muito pior. Né? Eu acho que também isso influencia um pouco, né? A pessoa fala, puta, eu não vou na segunda nem na sexta. Também tem, estica um pouquinho o domingo, né? E aí não preciso acordar às 5 da manhã, posso acordar às 7, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, assim, esse TQQ mas nasceu, o TQQ é ótimo. Terça, quarta e quinta. O que acontece? Segunda e sexta o escritório parece um cemitério, terça, quarta e quinta é a Lollapalooza, né? Mas não tem problema, é um híbrido, isso é legal. Teve empresa que foi por função, ó, dependendo da tua função, você vem ao dia. Teve empresa que foi por setor, ó, setor tal vende a tal, setor A vende a tal, mas se os setores conversam, eles não estão no mesmo dia. Teve muita empresa aprendendo, lembra, gente? O modelo híbrido é novo. Em 2019, não existia um curso de liderança para fazer gestão de equipes híbridas. Isso não era uma competência que os líderes tinham.
Por isso até que os líderes tendem a querer voltar para o modelo presencial. Porque gerenciar a equipe híbrida ou remota é difícil. É novo. É muito uma difícil. competência que a gente não tem. Que a gente não tinha e que alguns foram melhor que outros na pandemia. A gente antes pedia licença para entrar na casa dos outros. De repente, abre a câmera, eu já sei como é que é a tua casa, quantos Quando você tá no seu quarto, aí... se seu quarto é bonito, se não é, se tem uma estante criançada passando atrás, aquela confusão. Quantos filhos você tem, se eles estão doentes, se não estão, se você vai no médico durante a semana. Olha como mudou. Né? A forma como a gente conhece da vida pessoal das pessoas é muito maior hoje em dia. Você imagina alguém que é introspectivo. Né? Eu tenho vários colaboradores que não abrem a câmera. Nós estamos em 2023, você fala, cara, como assim você não abre a câmera em 2023? Não abrem. É da pessoa, nem todo mundo se sente bem. Né? Agora, se fosse uma reunião presencial, não tinha uma pessoa se esconder atrás de uma tela preta. Né? Ela ia ter que estar ali. Então, assim, eu acho que os dois modelos sempre agregam valor. O que eu tenho visto, e aí onde o coworking entrou jogando um jogo de classe A, foi que quando começou a ensaiar essa volta, como muita empresa devolveu espaço durante a pandemia, a volta ela falou, cara, eu não vou mais comprar o risco do escritório de longo prazo, ter que investir, depois me livrar dele. Vai que nem todo mundo quer voltar, eu vou pro flexível. Então, o que era... Né? Que é uma das grandes vantagens do coworking. Né? Eu não sei quanto tempo eu preciso, eu faço um prazo menor. Eu não sei o tamanho que eu preciso, eu alugo pelo tamanho flexível. Eu não preciso investir, então não preciso descapitalizar, vou botar meu dinheiro em outra coisa. O dinheiro ficou caro, né? Então, assim, uma série de fatores que antes já tracionavam o coworking passou a ser a opção número 1 das empresas. Então, antes eu era a opção 2. A empresa olhava o espaço tradicional e também olhava o coworking. Agora é o contrário. Eu olho primeiro o coworking e comparo com o espaço tradicional. O business case do coworking, na realidade atual, é muito sexy, é muito atraente. A gente cresceu na pandemia. Dá aqui um pouco. Na empresa que eu tava, né, nós tínhamos um andar inteiro na Marginal Pinheiros, né, que você deve imaginar o custo, e a gente tinha uma média de 20 pessoas por dia no escritório. Né, para um andar inteiro de que cabiam 180 pessoas. É óbvio que tinha um dia da semana que tinha mais gente. Normalmente lá era segunda por conta das reuniões de vendas e tal. O pessoal ia mais na segunda-feira. Sexta era ninguém. Ninguém, literalmente ninguém, assim. Eu sempre gostei mais de ir pro escritório, porque eu gosto do movimento da rua e tal. Eu trabalho bem de casa, assim, remotamente e tal. Mas sempre que eu tinha a opção, a possibilidade, eu ia pro escritório. E às vezes ficava eu, a recepcionista, a tia do café e mais um ou dois no escritório gigantesco. Então, a gente já vinha discutindo isso lá. Falei, pô, pra que a gente tem um escritório deste tamanho, né, se um único dia na semana a gente tem uma concentração que não chega nem a metade do número de funcionários e o resto são média 20 pessoas. Eu fiz esse estudo junto com a nossa CFO na época, pegando o acesso da catraca do prédio. Então, assim, tipo, a gente pegou durante, sei lá, 2 meses o acesso da catraca para saber quantas pessoas vinham no escritório. Não, você imagina que o japonês que inventou a eficiência energética se revirou no túmulo. Você com o ar-condicionado ligado, com a energia toda funcionando no escritório que você... Então, muitas empresas pararam para fazer isso que você fez. E tem outra conta interessante, agora do lado do funcionário. Vamos pensar o seguinte, numa cidade igual São Paulo, Rio, Brasília, qualquer cidade brasileira que tem trânsito, né? Nossa, isso que você vai falar é perfeito. Imagina que eu vou 5 dias por semana para o escritório, eu levo 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Então eu gasto 10 horas da minha semana com mobilidade. Se eu só deixar de ir na segunda, eu economizo 2 horas, né, naquele dia. Se eu deixar de ir segunda e sexta, eu economizei 4 horas de mobilidade. No mês isso são 20 horas, no ano isso são 240 horas. Cara, 240 horas equivale a 1 mês e meio de trabalho. Você imagina eu poder devolver pro Rodrigo 1 mês e meio a mais de qualidade de vida, ou de produtividade, ou meio a meio, o que seja. Muitas empresas veem nisso o diferencial entre ganhar dinheiro ou não. Imagina que você tem 100 funcionários. Só que você pode rodar o ano, pode rodar o mesmo negócio com 85 funcionários, porque você vai ser 15% mais produtivo. Entendeu? Olha a diferença, só de reduzir 2 dias de ir pro escritório. Fora o ganho de meio ambiente.
Né? Não vou nem porque entrar tem nesse... menos carro, tem menos consumo de ar-condicionado, tem menos consumo de copinho, de combustível, de tudo. E por aí vai, né? A gente agride menos o meio ambiente, salva a vida de mais árvores. Nem todo mundo vai para o escritório de carro elétrico, né? São poucos ainda. Que sejam mais pessoas, por favor. Eu entrei nessa onda também. O meu ainda é híbrido, mas praticamente só roda no elétrico. Já é mudando, é o híbrido. É o híbrido, isso aí. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O trabalho remoto, ele trouxe, a gente estava falando sobre isso, ele trouxe um pouco dessa coisa de não ter muito limite, né, no horário de trabalho, e eu me lembro que isso era um grande desafio na empresa que eu trabalhava, porque a galera, é o que você falou, acordava, né, às vezes estava de pijama nas primeiras reuniões, e tinha-se uma obsessão, não era o meu caso, mas tinha-se uma obsessão por ter certeza que as pessoas estavam trabalhando, né? Então, o excesso de reunião era um negócio, assim, impressionante, né? Eu me lembro de ter feito dezenas de vezes, dezenas de dias, ainda que eu estivesse na Regus lá, no Spaces aqui da Berrini, eu estava comendo, fazendo reunião. E eu acho que isso trouxe um hábito... Quero ouvir um pouco da tua opinião. Eu trouxe um hábito ruim, que é esse hábito do excesso de horas de trabalho. Como é que você está vendo isso nesse modelo híbrido? Está se encontrando um equilíbrio, né? As placas tectônicas estão ali se ajustando, ainda temos um caminho. Como é que você está vendo isso aí nas suas andanças por aí? Isso que você falou acontece ainda, até porque quem está em teletrabalho o tempo todo ou no trabalho remoto, tende a não ter esse controle correto de jornada de trabalho e nem de horário de trabalho. Que coisa diferente, né? A quantidade de dias que você trabalha por semana, o cara trabalha no sábado, no domingo e também trabalha mais horas do que deveria. A nossa lei não era muito clara sobre isso, mas a boa notícia é que em 2022 foi aprovada uma lei do trabalho híbrido, que permite que você tenha funcionários por intrajornada, permite que você tenha funcionários por produtividade, que você pode contratar um funcionário por tarefa. Então, um cara que você contratou para entregar uma tarefa X, independente das horas e da jornada que ele trabalha, desde que esteja claro qual é a entrega dele, tudo bem. O que acontece na maioria das vezes, e infelizmente ainda acontece com o Brasil, é que a gente quer ser contratado por tarefa, mas ainda ser pago mensal, CLT, por horários de trabalho. E as empresas precisam entender, por isso que é importante, né, ler o livro, mas também é importante entender o que a lei diz e implementar certinho, porque assim, a lei hoje está muito avançada. Eu te diria que o que a gente tem está a nível europeu e americano de lei de trabalho híbrido. Não está ruim, não. Poderia ter talvez alguns pontos mais claros da lei, mas a verdade é que é o seguinte, o Brasil hoje permite uma série de flexibilidade na contratação de profissionais que te abrem muitas portas. Hoje eu consigo ter funcionários no mundo inteiro, se eu quiser. Eu posso... aquela cidade que antes talvez não era meu target, agora passou a ser meu target, porque tudo bem eu contratar alguém em Jundiaí, que só vem para São Paulo 2 vezes por mês, encontrar com a galera e que trabalha os outros dias remoto de Jundiaí. No passado eu ia falar, não, os caras de Jundiaí vêm todo dia para São Paulo. Então, assim, abriu novas portas o trabalho remoto. Só que o trabalho remoto tem que vir com outros tipos de controle, né? Primeiro que teletrabalho é diferente de trabalho remoto, né? Até sugiro o pessoal pesquisar bem, porque existe teletrabalho, existe trabalho remoto, existe o home office, existe o modelo híbrido e existe o presencial, né? Eles são diferentes, né? Então, o home office nada mais é do que uma alternativa ali de o cara trabalhar de casa de vez em quando, né? Inclusive, home office, para quem não sabe, é um termo em português, porque para o americano é work from home. Work from home. Home office, você está trabalhando dentro de um armário, é isso que o americano entende. Que pode ser o caso se você não tiver estrutura, né? Vai aqui. Mas... Se quer uma acústica melhor, né? Vai lá pra dentro do armário. Um call importante, aí você tá de home office mesmo. Mas, por exemplo, a lei do teletrabalho, ela já não é tão antiga, ela é de 2017. Na verdade, ela já existia, ela foi regulamentada melhor em 2017, mas ela envolve você usar sistemas eletrônicos, telemáticas. O cara do teletrabalho, ele só pode ter o controle por isso aqui. Entendeu? Então, assim, se eu forço um funcionário de teletrabalho a bater folha de ponto, já era o teletrabalho, já não caracteriza. E o trabalho dele tem que ser 100% digital. Teletrabalho não é de o tele de distante, é o tele de telemática. O cara tá usando sistemas computadorizados. Então, olha como é diferente do trabalho remoto, que aí sim... O cara está remotamente trabalhando. Ele não está no escritório principal da empresa. Então, sugestão. Entendam as diferenças de trabalho para implementar políticas corretas... Né? Dentro da lei, né? Dentro
O vale tudo não vale tudo, Aham. né? Olha que incoerência que eu tô falando aqui. Na pandemia vale tudo? Valeu. Hoje em dia não vale Não tudo vale mais. não. Uhum. Entendeu? Então não é porque, é pandemia, implementei desse jeito. Tem que corrigir. Vou dar um exemplo aqui. Menor aprendiz e estagiário, pela lei, não pode trabalhar de casa. E quantos de nós não colocamos estagiário em casa durante a pandemia? Entendeu? Tudo bem, para proteger o funcionário, pôde. Ok, era uma situação Mas crítica, e agora já não pode Agora mais. já não é. Tem que escrever essa política, tem que validar com. Dependendo do tamanho da tua empresa, tem que homologar com o sindicato. Entendeu? Uma empresa grande, tem milhares de funcionários, você tem um sindicato para homologar. A empresa pequena tem mais flexibilidade nesse sentido. Mas tem que estar escrito. Tudo que está bem escrito e bem explicado, está bem combinado. Né? O modelo híbrido ele abre muitas portas para reduzir custo. Vou dar um driver para vocês, que foi bem interessante. Uma pesquisa recente, que até o grupo WG, que é a mãe da Regos lá fora, ele fez uma pesquisa global de economia com modelo híbrido. Olha, você colocou o teu pessoal em híbrido? Coloquei. Então, quanto você economiza hoje? Seja de custo de escritório, de deslocamento, de car allowance, de horas, tal. Chegou-se a um número de que o modelo híbrido economiza $11 mil por cabeça por ano por empresa. Ponto. Sendo você pequeno ou grande. Então, se você tem um modelo híbrido, você vai economizar esse montante por cabeça. Alguns países mais, outros menos, né? Aí tem a conversão. Mas no Brasil não está longe dos $11 mil, não. Porque quanto custa um escritório por cabeça todo dia? Tem muitas vezes o espaço de trabalho é mais caro que o profissional. Você tem um espaço, uma mesa, o ar-condicionado, a internet, o condomínio, o IPTU, café, a manutenção, blá, blá, blá. seguro, o café. É mais caro do que o cara que vai sentar na mesa. Então a gente tem que repensar esse modelo e realmente, se eu vou ter um escritório, é porque eu vou ter um uso correto desse escritório, um uso eficiente desse escritório. Se eu fizer os funcionários virem até o escritório, é porque a saída tem que valer a pena. Para que serve o escritório? Conectar pessoas, fomentar cultura, gerar essa conexão entre empresa e cliente, que acontece no físico, né? Nem todo cliente é digital. Receber fornecedores, entregar a questão legal. A empresa precisa existir, né? Não é só de mesa e cadeira que a empresa tem que ter a questão legal, tem que existir, Tem que tudo ter mais. o endereço, né? É o lugar onde eu fomento o treinamento, onde eu fomento, né, que as pessoas se encontrem, aquela conversa de corredor. O que a pessoa faz no remoto? Aquele trabalho onde ela consegue fazer sozinha, focada, pequenas reuniões, atividade solo. Se eu fizer a pessoa vir para o escritório para ficar o dia inteiro em reunião virtual, opa, era melhor ter ficado em casa. Entendeu? Então, não adianta também querer que ela fique em casa fazendo funções que ela deveria fazer aqui do escritório. Então, o cara precisa de uma infraestrutura de conectividade. Ah, não, mas você tem que fazer da tua casa. Pô, mas o cara tem um modem lá, XPTO, não tem garantia nenhuma de estabilidade, de segurança. Você investe milhões em firewall e de repente está tudo bem trabalhar ali no modem da operadora. Opa, então, peraí, preciso de segurança digital, tem que vir para o escritório. Então, a empresa tem que definir isso na política. Quando se trabalha de escritório, quando se trabalha de casa. Por que se trabalha de escritório, por que se trabalha de casa? Agora, também tem um legado da casa vindo para o escritório que é muito legal. Por exemplo, pet friendly, né? Porque a gente viu os animaizinhos pela câmera. E eles acostumaram com o tutor em casa. E agora, como é que eu faço para que, né, eu possa ter um ambiente que receba eles bem? Kid friendly também, as kids, né? As crianças são bem-vindas. Fica mais comum a criançada aparecendo no trabalho. Antes você falava assim, eu só ia pro escritório do meu pai no banco quando era aquele um dia por ano que você levava os no filhos. dia da família, né? Convenhamos, era mó migué, ninguém trabalhava ali, né? Era só pra criançada passear. Meu pai empurrava a gente no banco, na cadeira. É isso que a gente fazia lá. Nossa, eu falava, meu, o emprego do meu pai é muito legal. Eu vou lá, ele ficou o dia inteiro andando de cadeira. Empurrando de cadeira. É isso que ele faz. E comendo besteira. É diferente. Hoje eu posso. Tá tudo bem eu levar meu filho pro meu trabalho, ele me acompanhar ali no escritório. E se eu tiver que entrar num call, meu filho tá no escritório, tudo bem. Né? Isso quebrou, esse paradigma foi quebrado. Quebrou. E se você tiver uma interrupção qualquer, enfim. Delivery. Antes. Pô, eu pedia delivery só em casa, agora não. Tá tudo bem você perdia ali uma entrega de um produto que é pessoal no trabalho. Então tem uma série de legados que estão vindo da casa para cá também. Mas que também alguns do escritório tem que ir para casa. Gestão de horário, gestão de controle. Pô, a pessoa, por mais que ela esteja trabalhando em casa, né? Pô, tem que acordar, tem que fazer o seu tempo de preparação, o seu café, tem que se trocar. Eu brinco assim com o pessoal, gente, trabalhar de pijama é muito legal. Tira um dia da semana para fazer por isso, mas se troca. Tem uma vibe positiva no psicológico isso muito foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu acordava, a rotina, tomar banho, botar... A vantagem é que eu trabalho de camiseta e bermuda. Isso era legal. Mas eu me trocava. Não, sim, mas você se trocar, você prepara sai um pouco da inércia. Exatamente. O cérebro, a vida inteira a gente foi condicionado a casa eu relaxo, escritório eu produzo. Aí de repente em casa eu tenho que relaxar e produzir. Não dá. Então a troca é como se fosse o deslocamento pro teu escritório. Então trabalhar de casa tem que ter um pouco de respeito uma hora de almoço. Entendeu? Para de trabalhar se você não tiver nada urgente, se você não for contratado por tarefa. Para de trabalhar nos seus horários, entendeu? Porque você precisa garantir que aquilo é trabalho. Lembra, o futuro do trabalho é sobre
trabalho. E trabalho é sobre pessoas. Então, a gente precisa garantir que a pessoa entende quais são, né, essas demandas do trabalho híbrido para que isso não seja um impacto. Porque no momento que a liderança perceber que o cara, quando trabalha de casa, a produtividade dele é mascarada, porque ele não consegue fazer gestão de horário, tal, que ele não consegue diferenciar entre o que é uma produtividade, o que ele tem que entregar normal por performance, o chefe vai tender a fazer o quê? Então volta para cá. Presencial. O que aconteceu com o Elon Musk lá o ano passado? Soltou um tweet falando, galera, você trabalha na Tesla, tem que voltar todo mundo pro escritório, porque os carros acontecem na fábrica, não você ligando remotamente. Para ter chegado naquele nível, é porque ele percebeu que estava desconectado. Os 90% de funcionários deles que estão na fábrica, realmente trabalhando no carro, dos outros 10%, que são funcionários administrativos e que têm o privilégio do home office, que o cara da fábrica não tem, e que talvez estavam trabalhando em horários totalmente diferentes do que o cara que está na fábrica. Então como é que você vai dar ordem para um cara que está no turno se você não está no mesmo turno que ele? Então assim, para chegar naquele nível de exposição é porque foi desconexo. Agora, a forma como foi feita, na minha opinião, acho que a comunicação tem que ser sempre positiva. Nunca negativa. Tanto que a Microsoft no mesmo dia falou, olha, você trabalha para a Tesla em tecnologia e não quer voltar para o escritório, estamos com vaga. Se quiser, vem trabalhar para a gente, entendeu? Aí não pode ter uma guerra de quem é mais flex. Eu sou mais flex que o outro, então vem trabalhar para mim. Flexibilidade é uma arma poderosa. Hoje cedo eu estava tendo uma discussão, foi bem interessante com um veículo de comunicação, numa reportagem que a gente vai sair, e eu mostrei para eles lá, num painel de vagas do LinkedIn, que 100% das vagas hoje, no título da vaga, eles divulgam um modelo de trabalho, mesmo para presidente. Então, vai lá, presidente de empresa tal, é verdade, híbrido. É verdade. Presencial. Olha só, para contratar presidente de empresa, está tendo que falar o modelo de trabalho. É verdade. Então, é porque não é mais uma tendência, é uma realidade. É uma realidade. Tiagão, papo fantástico. Quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. Pessoal, mais uma vez, aqui o livro Nem Home, Nem Office, leitura obrigatória para entender os detalhes desse mundo híbrido, para onde a gente está indo. Tiagão, como é que a gente te acha aí nas redes sociais? Cara, muito fácil. Né? Você vai pesquisar pelo cara mais maluco, com o maior número de hobbies por metro quadrado. E você dá... agora o novo é a impressão 3D, né? Eu te sigo vários... A impressão 3D é o drone, a moto, é o carro elétrico, é fotografia, é crianças, animador de festa infantil. Dá pra escolher, gente. Pintor de árvore de escola, de maneira clandestina, inclusive. Essa a gente não pode contar. Inclusive, não, é só me encontrar, gente. O meu perfil tem o mesmo nome em todos, né? Tiago Olhês. Não me pergunte por quê. Era um Tiago, um nome bem comum, e o Lês foi uma forma de diferenciar. Tiago não tem H, esse H da versão gringa não tem. Isso aqui é Tiago TI. Tiago Olhês. E eu queria lançar aqui uma coisa que eu acho que vai ser bem legal para quem estiver acompanhando aí o XPXT, o podcast. A gente vai lançar um link, se quiser comprar digital, para comprar com desconto na Amazon. Pô, que legal, então, bacana. Só para com um cupomzinho da XPXT, depois a produção deve colocar aí na divulgação. A gente coloca aqui no podcast. Na divulgação, coloca um QR Code, coloca aqui na descrição do vídeo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui, uma honra. Pessoal, uau, espero que vocês tenham gostado. Uma aula sobre a vida desse cara fantástico, desse executivo inovador, e uma aula sobre esse modelo de trabalho, para onde essas coisas de trabalho híbrido, remoto estão indo. Mais uma vez, leitura obrigatória do livro do Tiago. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda a gente, curte esse vídeo. Se você não curtiu até agora, curte agora. Clica aqui. Clica aqui no curtir, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder, tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.